Um filme geralmente demora muito para ser terminado, principalmente porque tem um desenvolvimento bem complexo e além também que demora um tempo para ser feito. Mas imagine só um filme que demorou mais de 31 anos em desenvolvimento. Nossa! E sim, realmente existe um filme que durou mais de 31 anos em desenvolvimento. E bem pessoal, se você não me conhece, eu sou a ChoroR, esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal. E no vídeo de hoje vamos falar do filme O Ladrão e o Sapateiro, de 1993, que teve mais de 31 anos de produção. E bem, como vocês sabem, se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois isso ajuda muito no canal. Que chora. Foi? Então bora pro vídeo. Em 1964, o animador canadense Richard Williams, conhecido por ter a sua participação na animação de Roger Rabbit de 1988, decidiu produzir um filme baseado nas histórias de livros criados por Idris Shah. Livros estes que contavam com contos escritos por Mullah Nasruddin. E com Williams aceitando a proposta do Idris Shah ter 50% de lucro do filme, a produção do filme começou. Foi então que um animador veterano da Warner Bros. Chamado de Ken Harris foi contratado para Willie para ser o animador-chefe do projeto. Depois de um tempo, já tendo 40 pessoas envolvidas no projeto, a empresa Beach Lion Film Corporation se interessou em distribuir o filme. E junto dessa empresa, Williams, junto com a Beach Lion, aparentemente fizeram mais de 3 horas e meia de filmagem para o filme. E devido a isso, o compositor Howard Black foi até o Williams e mesmo ele gostando da filmagem do filme, ele achou que era meio que necessário dividir o filme em 3 atos, pois 3 horas de filme ia ficar meio cansativo, provavelmente. Além também de estruturar o enredo para não ficar grande. E foi no meio disso tudo que acabou ocorrendo o primeiro problema na produção do filme. Um contador da família do Idris Shah aparentemente estava desviando o financiamento do filme para os seus próprios bens, ou seja, o cara estava roubando dinheiro da produção do filme para comprar coisas para si mesmo. E com isso, o primeiro projeto do filme acabou tendo que ser cancelado, que no caso, primeiramente, o filme se chamava Nasruddin, mas mesmo assim, a família de Shah permitiu que o Williams continuasse usando seus personagens, principalmente um ladrão, que era considerado o personagem favorito do Williams. Após isso, em 1973, Williams encomendou um novo roteiro para Howard Black, onde escreveu um roteiro escrito Tim Tark, onde tinha um personagem que era um sapateiro chamado Tark e também o ladrão. O roteiro escrito por Howard acabou sendo descartado, mas o personagem Tark foi utilizado em outro roteiro produzido dessa vez por Margaret Fracht. Não só o Tark, mas alguns personagens do projeto anterior que se chamava Nasruddin foram utilizados nesse roteiro. E novamente o roteiro foi reescrito mais uma vez, só que junto com Williams e também com a sua esposa, que era a Margaret. A partir daí, já com dubladores escolhidos para alguns personagens para o filme, Williams começou a comentar sobre o seu próprio filme, falando que o filme não seguiria uma rota Disney, ou seja, não seria um filme tão musical assim. Seria um filme com um enredo real e também com uma parte, de certa forma, de detetive no final, nas palavras dele. E também teria algumas partes baseadas em comédias mudas, ou seja, no Charlie Chaplin, essas coisas, pois o Tark e o ladrão, que são os personagens principais do filme, seriam mudos, ou seja, foram inspirados em personagens do cinema daquela época, que eram mudos. Depois disso tudo, várias e várias cenas do filme foram refeitas, desenhadas, redesenhadas. Os designs dos personagens foram refeitas várias vezes, só que no meio do caminho, em 1974, a empresa que na verdade era o estúdio onde o Williams estava fazendo o filme, meio que teve que ser obrigada a fazer vários comerciais para a televisão, fazendo com que a produção do filme ficasse bem pequena e lenta, se arrastando por várias décadas. Mas mesmo assim, Williams não desistia de fazer o filme. Quanto mais tempo passava, Williams acreditava que o seu filme seria ambicioso, que seria o melhor filme animado da época, principalmente pelo fato que ele planejava fazer o filme ter mais ou menos 24 frames por segundo, ao contrário dos filmes animados da época e dos desenhos, que só utilizavam 12 frames por segundo. E então que nessa pausa de anos, em 1974,
1998, um príncipe saudita chamado de Mohammed bin Faisal se interessou pelo projeto do filme, que na época estava sendo chamado de DMTF. Ele aceitou financiar mais de $100 mil em um teste de 10 minutos do filme. E é lógico que o Willis aceitou essa proposta e ele escolheu justamente a cena final do filme, que seria uma batalha completamente detalhada. Mas no meio disso tudo aconteceu um problema. Ocorreu 2 atrasos no meio da produção dessa cena, e só em 1979 que essa cena foi finalizada com mais de $250 mil gastos. E apesar da impressão da cena ter sido bem positiva, Faisal acabou desistindo de financiar o projeto pela demora e também pelos gastos excessivos que tiveram com a cena. E com a desistência dele, Williams apresentou a cena final do combate para mais investidores, mas todos eles desistiram. E foi aí que o filme entrou em mais mudanças, redesigns. Também o Williams conseguiu ganhar mais de $10 milhões dos $28 milhões que o J.K. Abrams ofereceu para financiar o filme, mas o filme só começou a andar mesmo quando Steven Spielberg viu as cenas de DMTF, ficou impressionado com a animação e decidiu fazer um acordo com Williams. Se ele ajudasse na produção de Roger Rabbit, ele e a Disney iriam ajudar a distribuir o filme do Williams. E obviamente ele aceitou e Roger Rabbit foi um sucesso. Mas como a vida não é fácil, nem a Disney e nem o Steven Spielberg cumpriu a promessa. A Disney continuou só notando essas animações e produzindo suas próprias animações, enquanto que o Steven abriu uma empresa rival para a animação. Vendo tudo isso, o Williams decidiu fechar um acordo com a Warner Bros. E ele recebeu mais de 25 milhões para marketing do filme. E a Warner garantiu que o filme seria finalizado. E com isso, o Williams e o seu estúdio começaram novamente a realmente botar a mão na massa do filme. O problema é que quanto mais tempo passava, mais coisas iam acontecendo. Tipo, o Williams começou a demitir alguns animadores originais que estavam desde o início do projeto faleceram, dubladores envelhecendo, tipo o dublador do Zig Zag, que é um personagem do filme, ele praticamente não conseguiu quase terminar todas as falas do personagem, porque ele estava muito velho mesmo. Além também que o Williams estava atrasando muito a produção do filme, tipo, ele queria fazer muitas cenas detalhadas, ele chegou até a fazer cenas com CGI no filme, que na época era novidade, o que fez com que o prazo do filme ser concluído em 1991 não fosse cumprido, pois ainda faltava 10 ou 15 minutos de tela para o filme ser finalizado. E com muita demora e muita coisa acontecendo, em 1992 foi apresentado aos executivos da Warner Bros. E eles não receberam muito bem o filme. Para piorar, o penúltimo rolo do filme estava faltando, o que atrapalhou mais ainda essa exibição do filme bruto para os executivos. E por causa disso eles acabaram desistindo da produção e colocaram o filme para ser produzido pela Completion Bond Company. E devido a isso, a má recepção do filme, o Williams acabou sendo afastado da produção do seu próprio filme. E assim, Fred Calvert foi contratado para finalizar o filme o mais rápido possível. Calvert também tinha mandado mais algumas cenas para serem animadas para o filme em alguns estúdios de Taiwan e Tailândia, mas acabou que 18 minutos da animação feita por eles foram cortadas na versão final. E assim, no dia 23 de setembro de 1993, o filme foi lançado na Austrália e na África do Sul. Posteriormente, no mesmo ano, o filme também foi lançado na Filipinas. E após isso, em 1994, eles queriam lançar o filme nos Estados Unidos. Só que quase todas as distribuidoras americanas não queriam exibir nem ter nada a ver com esse filme. E é aí que entra a Miramax Filmes, uma subsidiária da Disney. E esse estúdio acabou comprando os direitos do filme para distribuir nos Estados Unidos. E com a Miramax distribuindo, eles resolveram editar o filme, cortando uns 8 minutos do filme e também adicionando mais coisas, como músicas onde não tinha no filme original e também personagens falando, sendo que no original não falavam, como o ladrão, por exemplo. E assim o filme acabou sendo renomeado para Arabica
William Knight, em português como O Cavaleiro das Arábias. E então, no dia 25 de agosto de 1995, o filme foi lançado pela Miramax nos Estados Unidos e dos 25 milhões de orçamento, ele conseguiu mais de 319 milhões de bilheteria. Apesar do sucesso de bilheteria, o filme não foi tão recebido assim pelos críticos, recebendo críticas bem mistas. Alguns críticos diziam que as músicas que a Miramax adicionou ao filme eram horríveis e também esquecíveis. Mas apesar disso, a animação foi muito elogiada por ter sido bem feita. Infelizmente, na mesma época, o filme acabou sendo chamado de cópia de Aladdin, sendo que o filme estava sendo feito muitos anos antes de Aladdin, o que é uma pena, que algumas pessoas comparavam esse filme com Aladdin. E bem, apesar com o sucesso entre aspas desse filme, aparentemente os diretores originais não curtiram muito as mudanças do Calvert e nem da Miramax. O filho do Williams, chamado de Alex Williams, detestou as edições feitas por Calvert e pela Miramax, dizendo que o filme fica impossível de ser assistido e que eles estragaram a magia e também a ideia original do filme. Sobre o Richard Williams, até hoje não tivemos a resposta dele sobre o que ele achou da versão final do filme dele. A única coisa que ele disse é que ele não assistiu nem a versão do Calvert nem da Miramax. E o Richard Williams complementou que o filho dele disse que se ele quisesse pular de uma ponte, ele podia assistir o filme. Pesado, viu? Após muito tempo do filme ter sido lançado, o Richard Williams ainda queria de alguma forma restaurar a versão original do filme, pois depois que ele saiu do projeto, muitas das cenas animadas por ele, por essa equipe original, foram descartadas nos estúdios da versão do Calvert e da Miramax. Após isso, em um festival de 2000, Williams encontrou Roy E. Disney. Ele apresentou uma cópia da versão original do filme para ele e Roy gostou. E eles então planejaram fazer uma restauração do filme, só que Roy acabou sendo demitido da Disney em 2003 e ele acabou falecendo em 2009. Então, por causa disso, a restauração do filme acabou sendo cancelada na época. E é então que entra os fãs. Gareth Griggs, um cineasta e artista, decidiu fazer por si mesmo uma recriação feita por fãs do filme, para restaurar o máximo possível da versão original do filme. Ele teve apoio de muitas pessoas, menos o do Richard Williams. O cara chegou até a receber fitas e rolos dos próprios animadores que trabalharam na versão original do filme, para também restaurar nessa versão feita por ele. E bem, eu tinha dito que o projeto não teve apoio do Williams, mas o Williams já foi questionado se ele assistiu essa versão restaurada. O Gareth, e ele respondeu que não assistiu, mas que ele reconhece o empenho e o trabalho que o Gareth teve na restauração. E assim, infelizmente, em 2019, Richard Williams acabou falecendo sem ter visto uma versão totalmente finalizada com as suas próprias ideias originais do seu próprio filme. Ufa, essa história foi realmente grande. Infelizmente não foi o final que a gente queria para essa história do filme, mas pelo menos temos fãs que recriam a versão original. E bem, agora vocês me perguntam se esse filme chegou a ser dublado e passou aqui no Brasil. E eu não sei dizer. Em alguns lugares da internet dizem que esse filme chegou a ser exibido no Disney Channel e que inclusive era o Nelson Machado que dublava um ladrão, só que como não temos nenhum registro dessa tal dublagem desse filme, não sabemos se chegou a passar por aqui, mas se passou, é uma dublagem perdida. E bem pessoal, esse foi o vídeo da história trágica e longa do filme do O Ladrão e o Sapateiro. Espero que tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois deu um certo trabalho falar tudo isso de uma vez em um só vídeo, né? Espero que tenham gostado. Espero que recuperem mais coisas desse filme também. Além também que algumas coisas desse filme são lost medias, como também a versão original dele, que se chamava Nasruddin, que tem algumas coisas perdidas. E bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e fui!